Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso de número 9. Gênesis 11, do verso 1 ao verso de número 9. Gênesis 11, 1 a 9. Acompanhe por gentileza a palavra do Senhor, que nos diz: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está aqui, recebendo, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração. Que privilégio tremendo nós estarmos na presença do Senhor. E agora, ó Deus, o Senhor que enviou o seu Espírito Santo para selar todo aquele que creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Habitados pelo Espírito Santo, pedimos o seu auxílio, para que o teu Espírito Santo mesmo ministre aos nossos corações, enquanto nós olhamos o texto da palavra do Senhor, que o Senhor então fale conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você tem um projeto? Qual é o seu projeto? Ou quem sabe você participa de outros projetos de outras pessoas. Sua família, ela está envolvida em um projeto? A família é um projeto que precisa dar certo. Ou talvez você faça parte de alguma organização, uma organização talvez mais assim, menos famosa, ou quem sabe uma organização mais famosa. Quem sabe uma organização mais novinha, mais recente, que tem os seus propósitos, os seus ideais. Ou talvez, quem sabe, você faça parte de uma organização histórica, como por exemplo uma denominação histórica. A Igreja Presbiteriana é antiquíssima. Você faz parte de projetos, e como é que você conduz esses projetos? Os projetos sempre estiveram acontecendo pela humanidade. Nós temos, por exemplo, a partir de 1945, um projeto que ele é mundial, e o nome dele, ele leva a essa organização, que é Organização das Nações Unidas. E aí ali se reúnem muitas pessoas, se reúnem muitos estadistas, muitos líderes, secretários, presidentes, reis, primeiros ministros. Eles estão envolvidos nessa organização. Há outros tipos de organização, quem sabe não políticos, ou que falam sobre poder dos países, mas quem sabe uma organização que se reúne em torno da saúde, como esqueci o nome da organização que se reúne em torno da saúde, que diz o que é doença e o que não é. Mas são organizações, OMS, muito obrigado. São organizações, e há muitas outras. E diante dessas grandes organizações, as pessoas começaram a ver assim, olha, as organizações são uma coisa interessante, para a gente alcançar objetivos. Aí as pequenas organizações, elas foram acontecendo. E hoje é muito comum, e quem sabe você conhece uma ou mais ONGs, organizações não governamentais. E aí a gente percebe assim, mas como é que essas organizações, elas conseguem atrair pessoas para elas e ter o compromisso das pessoas para elas? Como é que a ONU, por exemplo, consegue trazer presidentes do mundo inteiro, já que as agendas deles são cheias? É porque eles têm um objetivo. O objetivo
que é de interesse, segundo eles, de todas as nações. Por isso que o nome é Organização das Nações Unidas. Um deles é manter a paz e a segurança internacional. O outro deles é cooperar para resolver problemas globais. Fome, seca e tantos outros problemas que a gente encontra ao redor do mundo. Agora mesmo estamos vivendo um problema local. Nós tivemos pessoas se organizando, prefeituras se organizando. Hoje ligou uma pessoa lá de Petrolina. Como é que a gente pode enviar alguma coisa aí para vocês enviarem para o pessoal que está precisando, que está sofrendo aí. Então a ONU ela coopera para resolver problemas, mas do mundo inteiro. Eles se reúnem para pensar sobre os problemas do mundo inteiro e também para promover o respeito aos direitos humanos. Eles são em prol da dignidade humana. E eles existem, e eles estão buscando esse ideal e estão tentando fazer alguma coisa. Mas aí eu preciso perguntar para você, e eu não quero falar mal de uma organização ou de outra, não sou contra a ONU, não sou contra organização nenhuma que eu me lembrei aqui, não sou contra a OMS, mas eu preciso perguntar para você, você está satisfeito com o mundo como ele está? Você percebe, com essas organizações todas, com essas movimentações todas, pessoas importantes se reunindo, outras menos, tendo outras reuniões, que destino você vê o mundo tendo? Esse é o mundo com o qual você sonhava? Esse é o resultado? Quando você vê as atitudes que essas organizações que dizem assim, olha, nós representamos vocês, hein? Nós vamos fazer o melhor para vocês. E de repente eles dizem, agora nós vamos fazer isso por vocês. Vocês olham e dizem assim, que joia que eles vão fazer isso. Ou algumas vezes a gente olha e diz, meu Deus, eles vão fazer isso. Nós vivemos em um mundo que para mim é muito estranho. Um mundo em que, de repente, uma pessoa ela compra uma boneca muito bem feitinha, o bebê reborn, e aí ela sai com aquela boneca, e aí ela anda com aquela boneca como se fosse um filho. Ela tem uma agenda, tem a hora da comida, ela vive em função daquela boneca, ela tem os carrinhos, ela compra as roupas, ela faz todas essas coisas. E aí quando você chega e diz assim, olha, mas isso é uma boneca. Não, você não pode dizer isso não, porque para mim é meu filho. Isso acontece também com animaizinhos. Agora já estão promovendo aí a identidade dos animais, e vão lutar pelos direitos dos animais, e todas essas coisas. Precisamos cuidar dos animais, os crentes são os primeiros que têm que cuidar dos animais. Mas, irmãos, um bebê que nasceu de um casal humano e um cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho lá em casa. A gente gosta do cachorrinho. Às vezes ele irrita um pouco, né? Mas as pessoas também irritam um pouco às vezes, né? Que bênção ter um cachorrinho. Mas eu não consigo comparar o cachorrinho com o meu filho. Não dá para comparar. A distância é enorme. Mas há pessoas que dizem, ora, é como se fosse meu filho. É até melhor que um filho. Tem gente que diz que o cachorro é muito melhor do que um ser humano. Ele abana o rabinho, o ser humano não tem nem rabinho para abanar. Ele está sempre alegrinho, o ser humano às vezes está com a cara fechada. O cachorro, se ele é seu, ele até mesmo se você esqueceu de pôr a comida lá, ele chega alegre. E não é porque você esqueceu da comida para você pôr comida, é porque ele é alegre mesmo. Já o ser humano às vezes esconde algumas coisas. Então olha como o cachorro é melhor que o ser humano. E aí as pessoas estão admirando tantos animais que agora elas dizem, vou deixar de ser um ser humano. Você é um carneiro, ou quem sabe uma gaivota, um albatroz. E aí você diz, mas você não tem penas. Não, você não pode ser intolerante para comigo. Não. Lembra dos bebês? Então aqueles bebês, as pessoas compram bebês de borracha para dizer que é bebê. Por outro lado, leis são aprovadas para que um verdadeiro genocídio aconteça, patrocinado pelas organizações governamentais. No decorrer da história, Deus se revelou como Pai. E a referência é para ser o amor do pai. O mundo, ele distorceu um pouco e disse assim do amor da mãe. Mas tanto o pai como a mãe, eles amam. E a referência é o amor de Deus. E aí, desde que eu sou criança e venho acompanhando essa questão, o amor da mãe é o amor referencial. Mas agora as mães estão lutando para poder matar os seus filhos, ainda dentro das suas barrigas, porque elas se amam. Porque o corpo é meu e eu faço o que eu quero. E é incrível que pensadores, pessoas intelectuais, estão se reunindo em congressos, discutindo esses assuntos e encontrando vias para que essas coisas
que para mim, que sou de um tempo atrás, não sei para você se isso é estranho, mas para mim é muito estranho. Pessoas estudam, se reúnem, viajam, gastam um dinheiro público para isso tudo, para que essas coisas se estabeleçam. E o mundo parece que está ao contrário, né? O céu é verde e a grama é azul. E ai de quem diga o contrário. Quando nós olhamos para a nossa história, e eu me lembrei de uma música aqui, a música do Engenheiros do Havaí, não é um hino, né, do Inário, né? Se fosse o pastor Sandro, ia dizer aquele hino, né? E eu lembro que a letra, eu copiei aqui, a letra diz assim: que pampa é essa que eu recebo agora? Pampa é a terra, enquanto que aqui para nós é Campos Gerais, para eles lá, pampa. Que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes. Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer as matizes, a base ali, não ficou nada, não tem nada. É do zero que vai começar. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas. Parece que tem valor, mas não tem. Campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Isso não é uma realidade só do Brasil. Quando a gente pensa no mundo inteiro, no desenvolvimento da tecnologia, nos recursos, nas facilidades que nós temos hoje, a gente podia pensar assim, mas será que alguém passaria fome se todo mundo colaborasse? Mas até hoje, as organizações não conseguiram organizar essa questão. Eu sei, ainda há lugares que são de difícil acesso, até mesmo na Amazônia, aqui pertinho, entre aspas, né, de nós, pertinho porque estamos no Brasil, no nosso país, na nossa casa. Mas há muitas pessoas que estão sofrendo, não porque as terras, os pampas não geram pão, mas porque não há interesse de gerar pão. Há pessoas que guardam o pão para que o pão atinja um preço, para que aí então eu possa vender o pão. Enquanto isso, as pessoas que se virem para comer pão. E isso é organização de mercado. Algumas são intencionais, outras se organizam o livre mercado e por aí vai. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos o último episódio em que a Bíblia ela vai acompanhar eventos ligados a todas as nações, ao mundo inteiro. Então, desde o começo, desde a criação, desde o capítulo 1, nós estamos vendo a Deus falando a respeito do movimento de todas as nações, a partir de Adão, a partir do descendente de Caim, de Sete, depois vem o dilúvio, que é um juízo sobre Deus, agora vem Sem, Cã, Jafé. Aqui no capítulo de número 10, nós vemos algo que acontece depois do capítulo de número 11. Nós olhamos para todas as nações divididas, e aqui no capítulo 11 nós temos aquilo que explica por que as nações elas foram divididas. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um povo que em primeiro lugar, ele é unido. Veja aí, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eles eram unidos pela sua linguagem. Eles eram unidos porque quando Sem, Cã e Jafé, eles saíram da onde eles estavam, eles vieram vindo para essa região aqui, a terra de Sinar, que é uma planície entre os rios Tigre e Eufrates, mais ou menos lá onde fica o Iraque, por ali. E esse lugar então era uma terra fértil, muito boa, e eles então chegaram ali e disseram assim: nossa, mas que terra maravilhosa! E eles se entendiam bem, e eles começaram a falar entre eles: vamos ficar por aqui. E aí eles resolveram então cooperar. Um disse para o outro: olha, então vamos fazer o seguinte, vinde, vamos nos reunir, vamos queimar tijolos. E aqui entra a ciência, tecnologia, bem primeva, mas é ciência e tecnologia. Eles já, lá no passado, antes do dilúvio, já tinha metalurgia, já tinha agricultura, já tinha pecuária, já tinha música, e agora eles vão para a área da construção. O que acontece? Então, você já deve ter visto uma casa de pau a pique. Então, tem aquela tijolo de argila secado no sol. O que acontece com aquele tijolo? Ele vai partindo. Chove e a chuva lava aquele tijolo lá. Daqui a pouco está aparecendo os pauzinhos onde foi colocado lá aquele tipo de tijolo. Mas eles descobriram uma maneira tecnológica. A maneira era queimar tijolos. Eles também descobriram algo especial nessa terra, um recurso natural que eles poderiam utilizar. E esse recurso natural é o betume. E eles disseram assim: olha, vamos construir cidade para nós. Nós temos tecnologia para isso.
Mais do que isso, além de uma cidade, vamos construir para nós uma torre muito alta, uma torre que seja um referencial, uma torre que chegue até os céus. E a partir dessa torre, então, além de nós estarmos todos juntos, unidos, nós tornemos célebre o nosso nome, para que nós não sejamos espalhados na terra, para que nós fiquemos unidos. E aí a gente vai lendo, e a gente vê Deus de repente falando assim, olha, eles estão unidos, e desse jeito, ali no verso 6, diz assim no meio, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Já pensou uma organização receber uma leitura dessa de Deus? Qualquer uma que seja, chegar a Deus e dizer assim, olha, vocês estão tão unidos, vocês estão tão cooperativos uns com os outros, que isso é só o começo, vocês têm muito por fazer. Mas algo acontece, ao invés de Deus elogiar isso tudo, Deus desmonta isso, Deus impede que isso aconteça. E eu pergunto para você, o que é de errado de a gente se unir? O que é de errado de a gente cooperar em prol da humanidade? De nós estarmos juntos, seguros, de nós gozarmos daquela inteligência que Deus nos deu através das ciências, da tecnologia. O que tem de errado nisso? Afinal de contas, nós não sonhamos com isso, um mundo justo, um mundo em que todo mundo se entende e não se desentende, e de repente Deus vem e confunde tudo. Qual que é o problema de tudo isso? Então eu gostaria de falar nessa noite sobre a rebelião humana versus o amor de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de olhar com você aqui para a ilusão da rebelião humana. O que acontece é que eles se movimentaram pela terra, chegaram numa terra boa, essa terra é fértil, os recursos são abundantes, eles desenvolveram tecnologia, eles já tinham outras tecnologias, e agora eles então se olham entre eles e dizem assim, olha, nós temos o que a gente precisa, vamos ficar aqui. E aí assim, nós já estamos unidos, e aí tem aquele ditado, a união faz a força, vamos ser mais fortes. Aí não tenho nada contra o banco que tem essa frase, né? Porque é verdade essa frase que é dito. Né? Aí eles olham para o outro e dizem assim, então vamos nos ajudar, porque quem coopera cresce, vamos crescer. Eles se unem e começam então a edificar uma cidade que chegue até os céus, para tornar o nome célebre, e para que eles não sejam espalhados, para que eles tenham segurança. E aí vem o primeiro problema. Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é que no meio de todo esse discurso bonito, no meio de todo esse objetivo, que é em prol de toda a humanidade, está a desobediência. Aonde que a gente vê desobediência? Volte lá, por gentileza, para Gênesis, capítulo 1, verso 28. O Deus criador de todas as coisas, Ele criou o homem, e lá, ainda no Éden, no verso 28, nós lemos que Deus disse, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Eles deveriam dominar sim a terra, dominar a criação, mas a ordem de Deus é para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Depois, o povo, há a queda, aí o povo se corrompe, vem juízo de Deus, vem a arca de Noé, eles saem da arca, quando saem da arca, Deus abençoa esse povo que foi salvo por Deus, através do meio de salvação de Deus, que foi a arca, através da família de Noé, para toda a humanidade, e diz assim, o verso 9, o capítulo 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Mas aí quando eles olham para a realidade deles, qual que é a conclusão? Nós temos uma ideia melhor. É muito melhor do que a gente sair por essa terra. Olha, a gente chegou já numa terra que é boa. Não sei se vai ter uma terra boa igual essa. Quanto tempo vai ser para ir de uma terra, dessa terra boa para uma outra terra boa? Quantos problemas, quantos animais pelo caminho, quantas dificuldades, quantos quilômetros, quanta chuva, quanto sol, quanto deserto, quantas coisas. Muito melhor ficar aqui. Olha, cabe todo mundo. Acho que esse negócio aí de palavra de Deus não está com nada. A minha ideia, muito melhor. Vamos ficar aqui. Mas o texto é muito claro, quando diz lá no verso 4, finalzinho, que o objetivo deles era não se espalharem pela terra. O plano deles, a organização deles, embora tivesse um alvo, que também é um alvo de Deus, não estava baseada
em Deus e na palavra de Deus. Mas o alvo deles estava baseado, em primeiro lugar, em desobediência. Segundo problema, uma torre que chegue até os céus. Além de ser um marco da sua grandeza, além de ser uma referência, então alguém precisou sair longe, olharia aquela torre de longe, lá está a nossa casa, vamos chegar lá. Além de servir para isso, além de que provavelmente isso é um zigurate, e os zigurates eles tinham templos lá em cima, bem alto. Eu não sei se já tinha idolatria a respeito de outros deuses, mas os céus, nesse tempo aqui, não era território dos homens. Hoje a gente voa, né? Olha só. Hoje a gente ultrapassa aí a parte azul. A gente não, né? Porque eu nunca fiz isso, né? Mas alguns tiveram esse privilégio de ultrapassar essa parte. Mas, para a mentalidade dessas pessoas, a terra é lugar dos homens. Mas o céu é o lugar de ação da divindade. Veja, a nossa tecnologia nos levará a alcançar. É só o começo. Nós vamos alcançar grandezas de uma maneira que nós não precisaremos mais depender de Deus. Às vezes a gente não diz isso, mas há muita coisa na ciência, hoje, que nos faz olhar. Eu não sou contra a ciência, porque toda a verdade é verdade de Deus, mas que faz com que os homens, eles se coloquem no lugar de Deus. O iluminismo tirou Deus do trono de referencial e colocou a razão humana. Então agora quem diz o que é certo e é errado, não é mais Deus, mas é a razão humana, são as faculdades mentais, são as ciências, são as escolas, são os cientistas, são os estudiosos, são os filósofos, são os especialistas, são as pessoas que através da tecnologia vão nos levar muito além. Por que ficar com Deus, se nós podemos fazer isso, se nós podemos fazer aquilo? E assim o homem vai tomando o lugar de Deus. Junto com esse problema, que é de tomar o lugar de Deus, entra um outro problema. O problema de engrandecer o próprio nome. Vinde, edifiquemos, verso 4, uma cidade cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. E é engraçado isso aqui, né? Porque tinha mais gente além desse povo aqui que disse, vinde, vamos tornar o nosso nome célebre. Tinha mais gente? Não, eles não foram espalhados ainda. E aí a gente fica perguntando assim, eles iam se gabar para quem? Já que o nome deles ia ser engrandecido, né? Para quem que eles iam se gabar? Iam se gabar entre eles. Tipo assim, nossa igreja é melhor que todas as outras. Não tem nenhuma. Não dá para falar isso, né? Lá fora, né? Mas fala aí, hein? A gente se basta, né? Nós somos bons demais. A minha organização é melhor que a outra organização. Nossa, nós da política tal, nós somos bons, os outros são zero à esquerda. Eles fariam ali entre eles um poço de orgulho para que eles então ficassem ali se protegendo, se elogiando, para continuarem aquele mesmo movimento, um movimento desobediente a Deus, um movimento que usurpa o lugar de Deus, mas se elogiando um ao outro, dizendo, vamos lá gente, veja como nós somos bons mesmo. E o que é isso? Soberba. E aí nós estamos entrando mais uma vez na área que não é nossa, na área que é de Deus. Por quê? Lá em 1 Crônicas 29, Davi, na sua oração, ele vai dizer assim, o Senhor é que tem o poder sobre todas as coisas. Tudo é teu e tudo é para o Senhor. E na tua mão está o exaltar e o diminuir. Essa coisa de exaltar o nome, de colocar, dar nome grande ou dar nome pequeno, de engrandecer ou de diminuir pessoas, de dar posição ou não dar posição para as pessoas, não é nosso departamento, irmãos. É departamento de Deus. A Bíblia vai dizer, olha, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, ele era Deus, hein? Mas ele não usurpou ser igual a Deus. E ele serviu, ele se humilhou, ele se esvaziou. E obedeceu até a morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira. E agora ele tem um nome que está sobre todo nome, diante do qual todos devem se dobrar.
Mas não foi Jesus que se exaltou sozinho, foi Deus. Deus é o responsável por erguer ou por levantar pessoas. Quando a gente faz coisas para que a gente seja grande, nós estamos na filosofia de Babel. Quando a gente faz coisas para que a minha organização seja maior que a outra organização, nós estamos na filosofia de Babel. Nós somos servos que precisam viver em obediência a Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. E Ele engrandece quem Ele quiser engrandecer, e diminui quem Ele quiser diminuir. E de tal maneira nós devemos servir, que não interessa se Deus nos exalta ou nos diminui. Nós devemos nos alegrar da posição que Deus tem nos dado e viver para descobrir e para cumprir a vontade de Deus. Não como Babel. E aí nós vemos que Deus, por causa disso, Ele frustra os planos dos homens. Há uma outra coisa aqui, que é uma ironia do texto. Você vê no verso de número 3. Vinde, façamos tijolos e queimemos. Depois você vê no verso de número 4, tem lá, vinde. Depois no verso de número 5, você vê assim, então Deus desceu. Depois o Senhor vai dizer assim, no verso 7, vinde, desçamos e confundamos. Os homens, com a sua grande tecnologia, eles estão pensando, nós vamos chegar nas alturas. Nós temos condição de ir muito longe. Nós vamos fazer muitas coisas. E aí a palavra de Deus diz assim, que Deus olha para aqueles que estão subindo e precisa descer. Ele vai descer. E aí Deus está mostrando a ilusão da rebelião humana. Porque o homem é pequeno. Veja o que ele diz, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quem que são eles? Quem que são esses aqui? Eles não são nem os homens originais. O dilúvio já levou. Eles são os filhos desses. Estão aqui por misericórdia e graça de Deus, senão tinha acabado tudo. Mas agora eles estão iludidos, com ideias de grandeza. Se você voltar aí para o verso 10 do capítulo 10, nós podemos ler assim que, ou melhor, a partir do verso 9, que foi, tem que ser o verso 8, 10, 8, diz assim, Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A princípio o seu reino foi o quê? Babel. E sabe o que significa Nimrod? Rebelde. O reino do rebelde. Provavelmente ele foi o grande líder desta rebelião contra Deus, com discursos de união, de cooperação, de tecnologia, de inteligência, se afastando cada vez mais de Deus. Então a gente vê a ilusão da rebelião humana, mas ao mesmo tempo que a gente vê a ilusão da rebelião humana, a gente vê a realidade do governo de Deus. A palavra de Deus vai ter alguns elementos aqui, o primeiro deles é o nome do Senhor. Esse Senhor com letras garrafais é o Iavé, é o eu sou, aquele que não muda, aquele que não depende de nada para existir, aquele que não melhora porque ele nunca foi ruim, aquele que é pleno, que é perfeito, que é santo em todas as suas qualidades, aquele que é mais alto do que nós, cujos pensamentos são mais altos do que os nossos, ainda mais depois da queda. Esse é o Deus que é mostrado aqui para nós, mas também para o povo de Israel, que está andando no deserto, que está para chegar na terra prometida. E aí é mostrado justamente essa questão que Deus está lá em cima e que nós estamos aqui embaixo. Que Deus é grande e que nós somos pequenos. E aí tem essa imagem assim de, vinde, desçamos, vamos descer e ver o que os filhos dos homens, eles estão fazendo. Primeiro a ideia é que Deus está em cima e o homem está embaixo. O homem é criatura de Deus, Deus o criou. O dia que Deus quiser tirar a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem sabe quais são os nossos dias. Mas a ideia, sabe quando as crianças estão quietinhas? E aí você pensa assim, vou lá, dar uma olhada. E aí você chega lá, elas estão aprontando mesmo. Você chega assim e diz, bonito, hein? Aquele susto grande. Qual que é a ideia? Chegou alguém que tem autoridade, vai colocar ordem no negócio. Enquanto os homens estão lá, nossa glória, nosso nome, igual o pai com a criança pequena. Ou então, quando as crianças estão arrasando lá, extrapolando, a mesma coisa acontece. Se chega, ou então às vezes de longe, se diz o nome
completa do seu filho. Assim. E aí, você escuta assim, olha lá, pai, chegou. Ai, ai. Né? Tem aqueles assim que ficam para fazer a tarefa em casa, né? E aí eles ficam lá, jogando videogame. E aí quando escuta o barulho do portão e do carro entrando, sai correndo assim, ó. Está sentado na mesa, assim, fazendo a tarefa. Mas começou aquela hora, né? Então essa ideia, chegou aquele que tem autoridade. E veja, o plano deles era perfeito. Eles só não contaram com um fator, o fator Deus. Deus estava fora das considerações. Deus estava fora do seu grande plano. E aí Deus chega, e é interessante, né? Eles com a sua grandeza, né? Deus vai fazer descer um fogo do céu. Não, Deus vem e muda um detalhe, só um detalhezinho. Muda as línguas deles. E aí eles vão conversar um com o outro para fazer o tijolo. Quanto mesmo que vai fazer o tijolo? É 20, outro entende outra coisa, ou não entende nada. E aí diz que os planos dos homens são frustrados. Mas não só isso. Não diz que os planos dos homens são frustrados. Mas veja, no verso 8 diz assim, destarte, o Senhor fez o quê? Dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E aí o nome foi chamado Babel, lugar de confusão, por causa disso. Depois veio a Babilônia e disse, não, Babel, tinha um outro acento que dava para colocar lá, é portão dos deuses. Lá para frente quiseram engrandecer de novo essa confusão. E lá no final da Bíblia tem a grande Babilônia que cairá diante de Jesus. Mas o homem quer ser grande ainda. Mas aqui, o que aconteceu? O plano dos homens foi feito? Não. E o de Deus? Sobre espalhar a terra. Deus é soberano. Deus governa. A ilusão da rebeldia do homem frente à realidade do governo de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a rebeldia do homem frente ao amor de Deus. Por que o amor de Deus? E aí nós vamos para o outro ponto. O amor de Deus, porque essa atitude de Deus foi graciosa para com a humanidade. Foi graciosa para com a humanidade. Você que tem filhos, tem horas que você põe um limite, não tem? Por quê? É só porque te incomoda, é isso? As crianças pensam que é só porque eles nos incomodam, que eles não podem fazer nada. Eu queria fazer isso, meu pai não deixa, eu queria comprar aquilo, nunca compra, nunca tem dinheiro, isso, aquilo. Mas o que a gente está fazendo se você é um crente, um pai crente? Você é intencional. Você está preparando o seu filho para a vida, para lidar com realidade, não viver na ilusão de que um bebê reborn é uma criança e outras coisas, de que absurdos são realidade. Você ensina, e para isso precisa dizer não. E aqui é justamente o que Deus faz. Se você for para o verso 6, você vai ler junto comigo, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O que esse texto está dizendo aí? Não é que Deus ficou com medo que os homens iam passar por cima dele e agora ele não ia segurar mais o que eles iam fazer. Deus aqui, no meio dessa narrativa, ele quer abrir aquilo que está passando pela sua cabeça. E ele abre algumas coisas que estão passando pela sua cabeça e outras coisas ficam no ar, mas que a gente pode, olhando para trás e olhando para frente, na palavra de Deus, a gente pode tentar chegar àquilo que Deus está pensando. Então Deus, ele diz, isto é apenas o começo. Então tem união, tem construção, tem torre, tem cidade, o povo está todo ali, e Deus diz aqui, o quê? Não é só isso, tem mais coisas, tem mais. Não é só o discurso bonito, não são só essas coisas. Deus sabe o que tem a mais. Deus sabe das motivações, Deus sabe do coração da humanidade, Deus sabe dos planos de Nimrod, Deus sabe dos planos das outras pessoas que estão apoiando Nimrod, Deus sabe todas as coisas. E ele diz assim, agora não haverá restrição para tudo o que eles querem fazer. O que será que eles querem fazer? Deus é didático, porque quando a gente olha a Bíblia até o capítulo 6, o que a gente vai ler lá atrás? A gente vai ler que ali nos tempos de Noé, havia muitos homens de renome, muitas pessoas que estavam em locais da terra e que eles eram grandes. O que eles querem ser aqui? Grandes. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que a maldade deles se multiplicou porque o coração deles era voltado constantemente para o mal. Então o que Deus está dizendo aqui? Não haverá restrição para tudo que intentem fazer. Não, eu vou cortar o barato agora, porque senão depois eu não seguro mais. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo de novo, eles vão viver autodestruição. De novo, eles vão viver uma
uma coisa terrível. Então eu digo uma coisa para você, quando Deus vem aqui e dá um basta nos planos dos homens, Deus está sendo gracioso. Quero fazer uma pergunta para você, você que é um estudioso aí da história, do mundo, o que você viu na história quando homens que não temem a Deus, contra Deus, se reuniram e tiveram poder? O que você viu? Aonde que chegou? Abençoou? Foram verdadeiros loucos. Mataram muitas pessoas. Tudo por causa do nome grande. Tudo por causa de, não, eu preciso aqui com o meu grupo aqui, nós precisamos ser os melhores. Os outros são ameaça. Se não é do meu lado político, os outros são tudo isso, aquilo. Acaba com eles. Se livra da oposição, se livra dos diferentes. E aí Deus põe um basta. E eu digo uma coisa para você. Sabe o que a gente precisa hoje no Brasil? Que Deus seja gracioso e dê um basta. Porque aqui o plano ficou em construir a cidade e fazer a torre que eles não fizeram. Mas depois que eles têm o poder, que o homem toma o poder, que o homem sem Deus toma o poder, que o homem que não considera Deus toma o poder, começa a acontecer essas coisas que nós olhamos e que nós pontuamos lá no começo. Loucuras, egoísmos tremendos. Às vezes a gente olha aqui e pensa, puxa, Deus meio que jogou um balde de água fria. Mas que bom, isso foi graça e misericórdia de Deus. O pior juízo que Deus pode trazer para uma nação é permitir que a nação, ela continue seguindo os seus próprios pensamentos. O pior juízo que Deus pode trazer para mim e para você, como indivíduos, como pessoas, é que Deus permita que a gente siga os nossos próprios pensamentos e que Ele não nos discipline, não nos corrija. E a Bíblia vai dizer que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Então aqui foi graça de Deus. E o que nós precisamos no nosso Brasil é graça de Deus. Quando nós trocamos o sentido de justiça, quando nós vemos aquelas coisas que nós já pontuamos, quando as grandes organizações, elas se exaltam para que elas possam juntas ficar lá no poder e os problemas que era para resolver, até agora estão sem resolver. Acontece, nós precisamos urgentemente da intervenção de Deus. Mas o que a gente faz então? O engenheiro do Havaí diz assim, se eu precisar voltar a ser um caudilho, eu vou lutar porque eu quero deixar uma pampa diferente para o meu filho. Motivo nobre. O que é um caudilho? Uma pessoa que consegue ter uma liderança numa terra e não interessa se é de direita, de esquerda, de centro, de qualquer linha política, mas que ele consegue se insurgir contra o sistema atual e vencer através da força de rebelião. Está lá na música. Muitos jovens, que pampa é essa? Eu quero a pampa melhor para o meu filho. Olha que bênção, né? Vamos querer mesmo. Para isso eu vou me rebelar. Mas qual é o caminho de Deus? O caminho de Deus é obediência. Veja, tudo que eles queriam. Vá comigo para o capítulo 12. Diz assim, estamos quase chegando no fim, irmãos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que Abraão fez, verso 4? O que Deus mandou? Saia daí, não fique aí, não se fixe aí. O verbo é o mesmo de lá, o habitaram. Saia, vá para onde eu estou te mandando. E o que ele fez? Obedecer. E o resultado disso vai ser o quê? Vai ser um nome grande, porque Deus quem exalta, vai ser bênção para todas as nações, diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso e que domina os céus dos céus. E a base é o quê? Fé e obediência. Então, ao invés da gente pegar pedras e sair por aí, ao invés da gente ficar xingando o outro lado da política, no Instagram, ou sei lá no quê, em vez da gente ficar instigando pessoas à violência, ou nos agruparmos a movimentos para nós mesmos reformarmos o mundo, sabe como é que Deus abençoa as nações? Deus abençoa as nações através de crentes obedientes. E dentro da obediência está a adoração, mas também está a oração. O nosso papel é obedecer a Deus, é conhecer a palavra de Deus, é prostrar os nossos projetos, a nossa vida, diante da palavra de Deus. E se o grupo que a gente faz parte
está ignorando a Deus, eu preciso sair desse grupo e ficar com Deus. E aí nós vemos que a obediência desse homem parece uma coisa boba, não parece? Ele sai e vai andando pela terra. Ele vai ter um monte de dificuldade, ele vai mentir pelo caminho, ele tem os problemas dele. Mas o que acontece é que através da obediência desse homem, as nações vão ser abençoadas. Aí você pergunta, mas o mundo está desse jeito. Mas eu quero que você olhe para Atos 2. Não, mas Atos 2 está lá na Bíblia, não sei se era bem assim, né? Precisa crer mais na Bíblia. Mas olhe para o tempo da Reforma. O que é que o movimento da Reforma trouxe para toda a Europa? Foi real. Está lá. Está lá para a gente observar o que é que a obediência do crente gera no mundo. E aí nós precisamos pensar na nossa responsabilidade. Porque a nossa responsabilidade de obedecer a Deus no pouco que seja, a nossa obediência é como o efeito borboleta, como a pedrinha que você joga. A obediência minha a Deus, eu não vou colher os benefícios só para mim, mas a obediência minha a Deus vai beneficiar mais pessoas. Não foi isso com Abraão? Mas a desobediência minha também vai prejudicar mais pessoas. Tem gente que pensa, é só vou desobedecer só esse pouquinho. Não posso frustrar aquelas pessoas. Vou ficar na desobediência. Mas nós temos responsabilidade. Quando nós desobedecemos, é o efeito borboleta, a pedrinha que vai. E nós trazemos ira de Deus sobre nós, sobre a nossa geração. Mas se nós obedecemos, nós abençoamos gerações adiante de nós. Só que a gente é chamado de crente, mas a gente parece que não está muito crente, né? Porque quando a gente fala assim, olha, precisa obedecer, orar, e ser sal da terra lá onde você está, fazer a sua parte, bem como um crente. Se alguém falar uma coisa errada, você ensina o certo, prega o evangelho, você não entra em esquemas de corrupção, mas faz o que é certo. Você diz assim, mas isso não adianta. Mas o que a palavra de Deus diz que é isso que nós precisamos. Porque quem é que faz a coisa funcionar? Não somos nós. Nós somos servos. Lembre-se da ilusão, da rebeldia e da grandeza humanas. Lembre-se da realidade do governo de Deus. É Deus quem governa. E precisa começar por mim e por você. Nas menores coisas. Quer ver uma aplicação disso? Indo para o final. Você quer que o seu casamento dê certo? Tem uniões que Deus não abençoa. Mas o casamento não é de Deus? Mas Deus alerta contra o jugo desigual. Há um tipo de relacionamento hoje diferente, né? De casamento diferente. É fora da vontade de Deus. Deus alerta, não vai dar certo. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, nossa, meu casamento é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Tá, vamos lá. Essa parte aqui da Bíblia, como é que está isso lá? Tem isso, tem. A palavra de Deus, ela traz vida para os ossos secos. A palavra de Deus é a obediência que gera resultado na vida dos nossos filhos, o resto da família. Não vai adiantar nada fazer aquela viagem cara, adianta por alguns dias. Às vezes fica lá lembrando um ano, né, daquela viagem, parcela do cartão, né? E às vezes volta a viagem e fica brigando. Todo mês daí, essa parcela do cartão agora fez, né, estourar o cartão. Foi para quê? Para o casamento melhorar. Mas eu digo uma coisa para você, para o seu casamento melhorar, você precisa obedecer a Deus. Homem, assuma o seu lugar. Mulher, assuma o seu lugar. Filhos, honrem os pais. Pais, não irritem os seus filhos. Criem os seus filhos no temor do Senhor. A igreja não vai dar certo. Não vai dar certo se a gente sair do evangelho, quiser atrair um monte de gente. Mas se a gente obedecer a Deus, nós não precisamos nos preocupar se vai ou não dar certo. Nós precisamos servir a Deus. E aí eu gostaria de que, essa noite, olhando para esse texto, você pensasse. Em que ideia você está? Para que lado você está indo? Em quais organizações você está engajado? Essas organizações, elas estão ali para engrandecer a Deus? Ou para dizer, olha como a gente faz um monte de coisa. Olha, o mundo precisa de nós. Uma nova ordem mundial. Nós vamos arrumar esse negócio. Não vai. Desde o começo é assim até agora. Quando que isso vai arrumar? Quando Jesus Cristo voltar. E aí talvez se diga, mas ele está demorando. Falaram isso para Pedro. Mas Pedro disse, isso é graça de Deus. Graça de Deus porque se voltasse na geração passada, você não tinha nascido. Não tinha ouvido o evangelho, não tinha sido salvo. Deus está completando o número dos seus eleitos. E no tempo certo, Jesus virá. E aqueles que o servirem viverão para todos sempre. Mas aqueles que disserem, mas nós estamos fazendo tanta coisa, mas estiverem em desobediência a Deus, podem ter feito muita coisa mesmo. Mas esses estarão para sempre longe do Senhor. Quando eu falo de organização, envolve a igreja. Não adianta ser presbiteriano. Tem várias denominações que são bênção.
Sim, igual a presbiteriana. Brincadeira, isso é orgulho já, né? A gente precisa ser crente, irmãos. Crente. Claro, se a denominação está totalmente fora, você não fique nela. Mas se há uma busca sincera por Deus, mesmo em meio às falhas, a palavra de Deus, fique ali. Mas não é a denominação, é o Senhor da igreja. Não é a organização que o homem criou por causa da legislação brasileira, para se identificar diante das outras organizações. É a relação com Jesus. Se desvencilhe das organizações que são mundanas e que estão para receber o juízo de Deus, se não hoje, no dia final. Participe do projeto que é de Deus. Tem um tempo de oração, convidar você a pensar sobre isso. Pode pensar sobre o seu casamento também, como é que está, a criação dos seus filhos. Você tem obedecido a Deus? Tem amado a Deus? Seus projetos têm sido feitos para agradar a Deus, independentemente se o seu nome vai ser grande ou não. Confesse seus pecados, se coloque diante do Senhor e se volte a Cristo. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a partir dessa altura da palavra, o Senhor vai mostrar o plano especial da salvação do Senhor. Vai tirar o foco da organização mundial, dos movimentos mundiais, e vai mostrar como que o Senhor chama pessoas para viverem diante do Senhor e através delas abençoarem todas as nações da terra. Mas antes de tudo isso, desfrutarem da vida com propósito real, verdadeiro, agradando o Senhor. E, ó Deus, vivendo bem não apenas agora, e nem apenas na eternidade, mas agora e na eternidade. Ó Deus, eu oro pelas famílias aqui representadas, oro pela nossa igreja. Somos organizações, mas pedimos que estejamos prostrados, entregues, obedientes em tudo ao Senhor. Que a nossa vida e que tudo que o Senhor tem nos dado sirva para Te engrandecer, para Te exaltar. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de sermos servos. Mas o Senhor Jesus disse que não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. E a Tua palavra ainda vai mais além, diz que nós somos família do Senhor, somos adotados filhos do Senhor. Obrigado por essa graça. Transforma, ó Deus, o nosso coração, tira de nós toda a rebeldia. Desmente, ó Deus, as mentiras que o mundo plantou no nosso coração e na nossa mente. E, ó Deus, nos ajuda a viver debaixo do governo santo e perfeito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.